Entende, irmãos, que quando você faz a vontade de Deus, quando você se dispõe, quando você entra no caminho do Senhor, a quem Ele manda para você? O próprio Filho. E você fala, e Deus fala com você. Próximo. Saia daqui. Vá para o leste. Esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Acabe nesse momento está no palácio e não sabe o que vem pela frente. E tem muitas pessoas, irmãos, sendo pega de surpresa, porque ao invés de ouvir a voz de Deus, tem ouvido a voz do homem, construindo castelos para si, e Deus dizendo: seca, vai vir seca, porque Ele avisa o seu povo, Ele avisa o seu profeta. E Deus fala: saia daqui. E talvez você não vê mais saída, mas o nosso Deus é o Deus que dá escape. Eu não sei em que circunstância você está na sua vida, aquilo que você não enxerga mais, você não vê saída. Deus aqui nessa noite te visita com o escape. Ei, o escape do Senhor é Cristo. A resposta para o teu problema é Cristo. O nosso Deus, Ele dá escape, e Ele fala: vá. E talvez você veio aqui nessa noite dizendo: Senhor, me dá uma direção. E Ele fala: filho, é com você que eu falo nessa noite, porque o nosso Deus é o Deus que dá direção. E Ele fala: vá para o leste. Que lado que é o leste, irmãos? O leste fica à direita ou à esquerda? Aleluias. Irmãos, você tem que saber para que lado você vai, sim ou não? Quem te dá direção? Quem te dá escape? Esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Escape, direção e abrigo. Aleluias. Deus está aqui trazendo abrigo para pessoas que não sabem mais o que fazer. Mas a Bíblia vai dizer no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que o descanso que só a sombra do Onipotente pode trazer te alcance nessa noite. Que aqueles que estão com os corações amargurados, com os corações endurecidos, de tanta tristeza, de tanta perseguição, de tanta lágrima, nessa noite Deus te dá escape. Nessa noite Deus te dá direção. Nessa noite Deus te dá refúgio. Próximo. Aleluias. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Aonde que ele deu ordem aos corvos alimentar ele? Aonde ele estava? Na direção que ele mandou. Irmão, se está faltando provisão na tua vida, é porque você não está no local que Deus te mandou. E Deus estava andando para você hoje, você tem que sair dessa indecisão. Você tem que sair da idolatria, você tem que sair da procrastinação, você tem que sair só de ser banco nessa igreja. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Marcos 16 disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Irmãos, mas é muito duro, porque aquele que não crê será condenado. Creia e você acessa o céu. A Bíblia vai dizer, Jesus olha e diz: aquele que crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior jorrarão rios de águas vivas.
Irmãos, entenda que há uma água servida pelo mundo, sim ou não? Essa água, se você beber, você tornará a ter sede, assim como a mulher samaritana. Mas se você beber da água de Cristo, você não vai ter mais sede, mas você vai ser fonte. Aleluias! Mas qual o propósito de você receber do Senhor? O Rio Jordão, ele nasce no Monte Hermons. A gente está acostumado a água vir de, mas o Jordão ele brota de, e a Bíblia diz que ele vai descendo, e ele forma o mar da Galileia, e ali tem vida. Aleluias. Ele sai do mar da Galileia, e ele entra num deserto, e a Bíblia diz que ele banha as menores planícies do mundo. Deus só vai encher você se você se fizer pequeno, porque a água dele não está nos altivos, a água dele não está naqueles que se acham grande. A água que banha, que vem do Jordão, que vem do rio Hermon, é para aqueles que sabem ser planície, sabem se diminuir diante de Deus. É o rio que ele vem, ele traz vida no deserto. Você tem trazido vida ou você tem sido deserto na vida de pessoas? E a Bíblia diz que o Jordão vai vindo e ele acaba no Mar Morto, aonde não tem vida. E às vezes você está tendo uma vida que parece que você está morto. Parece que você está esquecido. Porque a Bíblia também chama o Mar Morto de Mar do Esqueci. É porque o Mar Morto só quer receber. E talvez o teu propósito de estar aqui é sempre pedir, é sempre querer. E o Jordão está jorrando, mas ele só frutifica naquele que deságua. Aquele que quer reter, morte. Quem você quer ser nessa noite? Você quer ser o mar da Galileia? Você quer ser a água que ele entra nos desertos? Ou você quer ser grande, bonito, mas morto, esquecido? Aleluias. Próximo. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querute, a leste do Jordão, e ali quer acessar o céu? Faz o que o Senhor te pede. Quer acessar o céu? Fica onde Ele mandou. E ali ficou. Próximo. Irmãos, Deus vai fazer um ato profético aqui nessa noite. Há uma liberação de graça e poder. Talvez você está aí, mas comece a interceder para essa noite. E pedindo: Senhor, nós estamos aqui humildemente te pedindo, manifesta o teu poder. Manifesta a tua graça aos corações quebrantados. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e no final da tarde ele bebia água do... Acabe se alimentava do quê? Do fruto do seu poder, porque ele era natural. Mas quem é espiritual se alimenta do que é espiritual. Aquele que é espiritual se alimenta daquilo que vem do alto e bebe daquilo que Deus dá. Próximo. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na... Aleluias. E talvez você está aqui nessa noite como terra seca. Você ouviu a voz de Deus, você ficou onde Deus mandou, você dizimou, você ofertou, você foi fiel, mas de repente a empresa quebrou. De repente o emprego você foi mandado embora. E você está falando: Senhor, mas eu não fui para onde você falou, eu não fiquei aonde você me mandou.
Próximo. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Deus está falando com pessoas aqui. Ei, eu sei que as circunstâncias são de sequidão. Eu sei que as circunstâncias às vezes são desesperadoras. Porque você olha na televisão, as notícias é geral. A seca não está só aqui. As dificuldades estão em São Paulo, as dificuldades estão no Paraná, a dificuldade está no governo. Ei, você está olhando e dizendo: ei, meu Senhor, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha casa? E Deus volta a te dizer: eu tenho uma palavra, que é Cristo. Continue acreditando. Próxima. Vá imediatamente a Sarepta. Irmãos, entenda que Deus sempre vai dar direção. Se Ele começou um projeto, você pode não entender no caminho, parece que está tudo de ponta cabeça, parece que as coisas estão fracassando, mas Ele sabe te tirar do lugar e te colocar no lugar da promessa. Porque para você acessar o sobrenatural, você tem que ser religioso, você tem que cuidar do órfão, você tem que cuidar da viúva, você não pode se corromper. E fique por lá. Ordenei a uma daquele lugar que lhe forneça. Aleluias. Estou chegando perto do sobrenatural, porque eu estou indo na direção que Deus está me mandando. A hora que você começar a chegar no lugar que Deus quer, o sobrenatural vai estar muito próximo. Aleluias. Irmãos, Deus está falando imediatamente para pessoas aqui: para de usar droga. É imediatamente. Sai da prostituição, sai do adultério, sai da pornografia, sai da frieza espiritual, sai da fofoca, sai da calúnia, sai da acusação, imediatamente, porque isso vai trazer sequidão, isso vai trazer a necessidade. Coloca teu coração naquele que necessita, que Deus vai trazer o sobrenatural na tua vida.